Zona de conforto. Achar que com atalho eu vou chegar lá. Ei, você é o gestor da sua empresa, mas você não leu um livro sobre gestão. Você está no ministério de louvor, mas você não preparou um ambiente de glória. Você serve no CK, mas você não estudou sobre como é que as crianças se comportam. Você quer ser mãe, mas você está o tempo todo viciado em fazer. Porque geracionalmente nós fomos gerados e criados para acreditar que se eu estou fazendo muita coisa, então eu sou útil. Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja. Identidade não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é. Você é amado de Deus e a culpa não é a sua identidade. Sai desse lugar. Sai desse lugar de se comparar. Para de regar a grama do vizinho. É sobre você. Deus tem um projeto específico para você que está aqui. Thalita, então me fala mais sobre zona de conforto. É achar que eu vou chegar lá sem me preparar. Outra manifestação do orgulho que nos impede de viver a nossa identidade, que nos impede de viver a plenitude, ou seja, de viver o caminho. Gente, pelo amor de Deus, só viva. Viva. Qual é? O que vai estar escrito no nosso túmulo? De Paulo estava, escrevi o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Eu tinha esquecido, obrigado, pastor. E o meu e o seu? Critiquei, fui mal-humorada, falei mal dos outros, estava no meio de fofoca, era viciado em criticar, nada para mim estava bom. Eu não estou falando sobre ser perfeito. Eu estou falando sobre ser real. E está tudo bem errar. A gente é gente. Quando a gente é gente, a gente erra. Mas o que agrada ao Senhor, e isso é plenitude, é um coração quebrantado. E um coração quebrantado, Ele não despreza. Então a gente veste aquela máscara de espiritualidade e arroga conhecimento, mas Jesus não quer o seu conhecimento. Jesus quer que a gente seja parecido com Ele. E ser parecido com Ele é ser filho. Mas quem foi muito criticado na infância, por isso eu volto nos post-its, quem foi muito criticado na infância, quem se sentiu humilhado, quem se sentiu rejeitado, vive numa manifestação de orgulho, que é a próxima, falta de perdão. Ei, a falta de perdão é como bicho. E você está carregando aqui, ó. O corpo está morto aqui nas suas costas e você está carregando o bicho vai comer você. E o Espírito Santo diz, filho, deixa eu acessar seu coração. Deixa eu ir naquela memória que você não lembra. Porque 88% do nosso comportamento não é consciente, é subconsciente. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, que teve forte impacto emocional, você está reproduzindo padrão. E se o seu pai se separou, você também se separa. E se a sua mãe empreendia e falia empresas, você também. E quando você liberar perdão, entender que eles só te deram o que eles tiveram, e honrar os seus pais genuinamente, não com indiferença, mas com amor, que não é sobre falar, é sobre o que você faz. Então você entendeu o que é plenitude. E não é para vocês, que a primeira pessoa que está sendo ministrada aqui sou eu, ok? Então a falta de perdão é uma manifestação do orgulho, que nos impede de viver quem nós nascemos para viver. Thalita, quando eu perdoo, quem que eu libero? Você. Você se libera, você se autoriza a crescer. Mas quem está ocupado demais, quem está fazendo demais, quem está viciado em falar, quem está na zona de conforto, quem está sempre insatisfeito, consegue ouvir a Deus? Não. Outra manifestação do orgulho é a desobediência. E o Senhor disse, filho, deixa eu ser seu pai. Filho, deixa eu alinhar teus pensamentos, teus sentimentos. Filho, deixa eu te ajudar. E você está viciado em falar. Ei, quem fala demais não consegue ouvir. E Deus quer falar com você e você está falando. Para. Quando eu era menina, eu ministrava dança, né?
Vamos dançar a dança. Segurar no ombro do Senhor. E dançar com as sapatilhas da confiança, do descanso, da fé. E nós desobedecemos ao Senhor porque nós queremos viver na força do nosso braço. E queremos fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo, gente. Do nosso jeito dá ruim, que nem diziam os meninos, né, quando a gente era criança. Do nosso jeito dá ruim. Outra manifestação do orgulho, a ingenuidade. Ah, o meu sócio me traiu. Mas você fez uma reunião de alinhamento de expectativa? Ah, mas aquela pessoa me abandonou. Mas quando você foi caminhar com essa pessoa, você avaliou se ela estava dentro dos teus princípios e valores? Thalita, mas eu fui ingênua, orgulhosa. Eu era a típica boazinha que não me posicionava porque tinha dificuldade de falar não. Porque eu cresci sendo a mãe da minha mãe, e foi esse o significado que eu trouxe, de que para agradar a Deus eu precisava cuidar. E aí eu comecei a cuidar do marido, dos amigos. E às vezes eu cuidava de pessoas que não pediram para ser cuidadas. Era um vício emocional meu. Escuta, é sim, sim, não? Aprenda a se posicionar. Porque a ingenuidade é o orgulho. E ela impede a mim e a você de viver a plenitude de Deus. Outra manifestação do orgulho. Fale comigo, essa pega a gente quase todo dia. Insatisfação. A gente foca mais no que falta do que naquilo que o Senhor já fez. E a gratidão muda a ótica da vida. Thalita, as coisas não estão fluindo, parece que nada dá certo, parece que as coisas não vêm. É porque nós estamos insatisfeitos. Thalita, mas eu não abro a minha boca e digo que estou insatisfeito, mas o Senhor sonda o nosso coração. Ele vê aquilo que nem eu e você viu. Ele avalia a intenção do coração, por isso que ele divide a alma, o espírito, as juntas e a medula. Porque a medula é um lugar de vida. E o Senhor quer que a gente pare de viver na força do braço. Então, Thalita, me ensine na prática a como transformar a insatisfação em gratidão. Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a todos os dias, quando você levantar, a dizer, Senhor, algo de muito bom vai acontecer na minha vida hoje. Senhor, eu vejo um rio de vida na minha casa. Comece a profetizar sobre a vida do teu filho. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, eu não sei qual é o desafio, mas plenitude não é ser isento da dor. Por isso que nós vamos para o próximo tópico, que é sobre vulnerabilidade. Mas plenitude é estar inteiro presente no presente. Confiando, descansando, ouvindo a direção do Senhor. E fluindo. Fluir não é não errar, porque você é gente. Fluir é ir com o rio. É ir com o rio. E por onde ele for, eu vou. Ok? E qual é a estação que você está vivendo? Talvez é uma estação que você tem que parar e deixar pessoas embora. Porque para que o novo venha, a gente precisa encerrar velhos ciclos. Mas a gente segura. Deixa aí, pelo amor de Deus. Deixa essa pessoa, porque às vezes ela está na outra estação. E não julgue. Porque tudo que você julga, você atrai. Daqui a pouco Jesus vem e dá um chute na sua bunda. Podia falar essa palavra aqui, só desculpa. Entende? Deixa aí. Não é porque ele é ruim. É porque há estações e Deus quer te levar para uma nova estação de governo, de consciência, de maturidade. Mas nós estamos vivendo, e ouçam isso, um tempo de batalha na mente. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Mas toda vez que nós somos esmagados, é porque Deus quer derramar um vinho novo, uma unção nova, uma maturidade, um transbordar, uma unção que você vai colocar as mãos e as pessoas vão ver o caráter de Cristo em nós. E se eu reclamava, eu não reclamo mais. E se eu era viciado em criticar, e se eu era viciado em desonrar, e se eu entrava em lugares de fofoca para ser elogiado, e se eu vinha com tititi, eu calo a minha boca. Não precisa falar nada, só cale a sua boca. Amém? Só mais 2 manifestações do orgulho, ok? Desobediência.
no mundo espiritual existe uma hierarquia. E a palavra de Deus que diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. E a minha oração é, Deus, que eu não seja esse quase todos, pelo amor de Deus. Honre os teus pastores. Honre os teus pais. Porque eles foram estabelecidos por Deus para proteger aquilo que você carrega. Para proteger o propósito de Deus na sua vida. Honre. Não só com o que a gente fala, mas honre orando por eles. Honre entregando um bolo na sua casa. Honre dando um abraço de 40 segundos. Vamos praticar o amor aqui? Escolha 2 pessoas, dê um abraço de 40 segundos e profetize sobre a vida dela. Seja hoje um instrumento de restauração e honra, de obediência. E qual é a palavra que pode sair da sua boca hoje, que vai mudar o destino dessas pessoas? Você é resposta para esse tempo. Eu profetizo que aonde haviam embaraços, o Senhor vai desembaraçar. Eu profetizo que aonde haviam mentiras, o Senhor vai trazer clareza para os teus pés. Eu profetizo que onde você estava perdido, o Senhor vai vir e vai te lançar como flecha nesse tempo. É isso. Amém. E uma última manifestação do orgulho. Glória a Deus, é isso. Profetiza sobre a tua esposa, que lindo. A última manifestação do orgulho é a preferida do Satanás. Podia falar assim? É a mentira, porque meias verdades são mentiras inteiras. E a gente passa uma vida toda fugindo da dor e da crítica, e aí a gente conta a historinha. O que é a historinha? São as mentiras que eu conto para justificar os resultados que eu não tive. Porque ação ou por omissão eu não sabia quem eu era, então não me posicionei. Então quem é o único responsável pela sua saúde? Faz assim comigo, pega aqui na sua barriga, vocês não ficam bravos comigo. Fala assim comigo, cada um tem a barriga que merece. Você é templo do Espírito Santo. Se cuida. Consciência. Lembra que a gente só muda pela consciência, pela dor ou pelo constrangimento? Quanto tempo eu fiquei inflamada? Porque estava desenfreada, correndo, atendendo empresa no Brasil todo. Nem aparecia aqui. Entende? Até que o meu projeto perfeito... Eu atendia em company, o meu projeto perfeito, um dia o Espírito Santo, eu fui ministrada por uma pessoa, o Espírito Santo falou assim, você vai voltar para casa. É hora de voltar para casa. E eu não era uma workaholic, eu não era uma mãe que não era presente, eu era uma mulher intencional, porque o Senhor, graças a Deus, eu e o Patrick temos caminhado com o Senhor, mas o Senhor falou, tempo de mesa cura. Tempo de mesa cura. Eu te chamei para restaurar identidades e não é sobre você. Volta para casa. E aí, quando o Senhor ministrou isso no meu coração, Ele trouxe nitidamente uma visão da casa de oração. Eu vejo lares acesos, eu vejo filho voltando para casa, eu vejo homens e mulheres e casamentos sendo restaurados. Aleluia. Aleluia. Então, a última manifestação do orgulho é a mentira. Thalita, o que é mentira? É eu falar que eu estou pertinho, mas eu estou a 10 minutos de carro. O que é mentira? É eu ficar dando desculpa que eu cheguei atrasado, porque, na verdade, eu estava com preguiça. Mentiras. Pequenos detalhes que nos afastam da identidade de Deus. Segundo pilar, ok? Estou falando muito, gente, está tudo bem?
Primeiro pilar, identidade. Segundo pilar, arrancando as máscaras de orgulho. Terceiro pilar, o propósito. Thalita, tá todo mundo correndo assim, ó, atrás do propósito. Qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas? Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. Na prática, eu não posso amar o outro se eu não sei quem eu sou. Porque aí eu vou criticar o outro, porque eu esqueci que ele também é criação e ele também é filho amado de Deus. Então, Thalita, qual que é o propósito na prática? Crescer e contribuir na mesma medida. Se eu só cresço, eu quebro princípios e eu passo por cima do pescoço de alguém. Mas se eu só contribuo, eu sou a típica boazinha, heroína distorcida, ou herói distorcido, que quer cuidar de todo mundo, mas na hora de cuidar de você, você se sabota. Aí você deixa para depois. Então, na prática, identidade, voltar para um lugar de origem. Segundo, arrancar as máscaras de orgulho, que são todas essas manifestações e nós temos. Terceiro, eu esqueci o terceiro, mas eu vou ler aqui, né? Propósito. Então, vamos olhar para o nosso propósito, junto com máscaras de orgulho. Vamos ver se a gente é orgulhoso na prática? Vamos fazer esse teste que está aí? Então, vamos lá. Eu vou direcionando e você vai colocando um X. Aliás, é melhor. Vamos colocar de 0 a 10? De 0 a 10, o quanto você percebe que você é assim, ok? Teste de orgulho. Todos estão comigo aqui? Vamos começar? Número 1. Você é autossuficiente no seu viver diário? Pensa ter bastante força, habilidade, sabedoria para viver e governar sua própria vida e não gosta de pedir ajuda aos outros? De 0 a 10. Tem dificuldade de pedir ajuda? Quer dar conta de tudo? E está cansada? Cansado? Então coloca aí, de 0 a 10, que nota você avalia? Número 2, você é ansioso sobre a sua vida e futuro? Saudavelmente, olhem aqui para mim, antes de responder essa pergunta. O que é saudável? Eu vivo 10% no passado, porque eu só volto para olhar para qual significado eu trouxe para o que me aconteceu e deixar o Senhor me curar. E aí eu estou 70% no presente, desfrutando, vivendo a plenitude, e 20% no futuro, projetando. Mas você acha que nós estamos assim, gente? Quem aqui é ansioso? Levanta a mão, com coragem, verdade e humildade. Que fichas caem, que decisão a gente toma hoje. Então, coloque aí, você está vivendo ansiedade? Número 2, você regularmente se compara com outras pessoas? Sabe aquela história de eu não sou boa o suficiente, nada para mim dá certo, por que só ele conseguiu? Você se pega se comparando de 0 a 10. Você tem uma autocrítica exagerada, ou seja, se cobra excessivamente, de 0 a 10. Você deseja receber critério e reconhecimento sobre aquilo que faz, ficando desapontado quando as pessoas não prestam atenção em você, ou não lhe dão nenhuma palavra de elogio ou validação, fica sempre muito preocupado com sua reputação e odeia ser desapontada? Sabe quando alguém vai te dar um feedback e ativa o gatilho de ofensa e de justificativa? Se isso acontece e você age com ira, então a gente é orgulhoso, tá? Vocês acham que Jesus tem que quebrar nós e fazer de novo? Ô, papai. Você mente para preservar sua reputação, esconde a verdade sobre si próprio, especialmente sobre os seus pecados e fraquezas, por não desejar que as outras pessoas conheçam quem você verdadeiramente é? De 0 a 10. Sabe quando a gente veste a máscara de espiritualidade? E eu sei tudo, e a gente dá lição de moral em todo mundo. Mas Jesus quer transformar a gente, e eu não mudo ninguém. Então, de 0 a 10. Número 7. Você é fortemente competitiva ou competitivo, desejando vencer ou estar no topo e fica contrariado quando isso não acontece? Por isso você não delega, por isso você centraliza, por isso você quer estar no controle de tudo. De 0 a 10.
você serve a si próprio e você sempre se pergunta, o que é que eu vou ganhar fazendo isso? Se eu fizer isso, vai me incomodar? Número 9. Você sente especialmente, você se sente especial ou superior por causa daquilo que tem ou faz? Exemplos: a minha casa, o meu dinheiro, os meus dotes físicos, os meus dons espirituais, a minha inteligência, a minha posição, o sucesso da minha esposa, o meu salário, o meu cristianismo. De 0 a 10. Número 10. Você tem pensamentos elevados sobre si? Sempre se acha mais maduro, mais criativo, mais desenrolado, mais versátil, mais inteligente, mais bonito? Vou até exemplificar esse aqui. É quando a gente é muito viciado em falar. Alguém já se pegou aqui querendo falar algo e a pessoa te interrompe? É por quê? Porque de maneira inconsciente ela acha que ela é tão boa que ela não precisa ouvir ninguém, que aquilo que você vai falar ela já sabia. E é orgulho, é arrogância. Porque a gente pode ouvir as pessoas. Os nossos filhos, às vezes, estão gritando a atenção com os comportamentos disfuncionais. E aí, se a gente não para ouvir, é orgulho, tá? Você pensa que tudo que tem é mérito seu, considerando algumas vezes ser pouco, por tudo que você já trabalhou e viveu? E às vezes você pergunta, ai Jesus, mas eu já plantei tanto, por que a colheita não vem? E aí quando você pergunta assim, você está dizendo para Deus que Ele errou. Você frequentemente sente-se infrutífero, improdutivo, costuma murmurar sobre a sua condição, aquilo que possui, ou sobre a falta de sorte que tem na vida. Espelho, espelho meu, por que ele é mais bonito do que eu? 13. Você encontra-se sempre atolado de autopiedade, ficando magoado quando se sente maltratado ou mal interpretado? Número 14. Você tem ciúmes ou inveja das habilidades, possessões, posições e realizações de outras pessoas? Queria dar um parêntese aqui antes de vocês responderem essa questão, é que todo mundo sente inveja, tá? Esse sentimento, ele vem em todos nós. A questão é, o que eu faço com isso? Por isso que o Senhor divide a alma, o espírito, a junta e a medula. Porque Ele conhece o nosso coração. Então, se faça essa pergunta, ok? O que eu faço com a inveja? Né? Então, com coragem, diga, será que a inveja não está dominando as minhas escolhas? Você é bastante impaciente com os outros? Você sente que algumas pessoas não merecem mérito ou atenção? Impaciente em casa, nos ministérios, enfim. Na nossa vida como um todo, no trabalho. Você tem uma atitude de quem sabe tudo, achando que tem muito ou pouco a aprender com as outras pessoas? Especialmente com aqueles que são menos experientes ou menos prósperos do que você. Lembrando que prosperidade não é dinheiro, tá? Abundância, prosperidade é crescer. Você interrompe as pessoas regularmente, você não deixa as pessoas concluírem o que elas estavam falando, e você se sente compelido a interromper as pessoas quando elas começam a compartilhar alguma informação que você já sabe. Número 18. Todas elas vão colocando de 0 a 10, ok? Você tem dificuldade de admitir que está errado? Sempre encontra uma forma de uma explicação para os seus erros, pecados, más escolhas e falhas, tentando justificar, culpar os outros ou as circunstâncias pelo que você tem feito? 19. Você não está aberto a receber avaliação externa, feedback. Costuma ficar ofendido quando as pessoas sondam as motivações do seu coração e procuram justificar-te. Número 20. Quando você é corrigido, você se torna argumentador, minimizando e dando desculpas às implicações que lhes foram feitas. De 0 a 10. Você fica facilmente irritado e ofendido e não gosta de ser contrariado quando as coisas não são do seu jeito? É quando a gente faz birra com Deus, tá? E Deus está falando não e você está teimando.
Existem coisas que são para você, mas não é naquele tempo. E tá tudo bem se arrepender. Tá tudo bem mudar. Você tem dificuldade de honrar verdadeiramente as outras pessoas com seus comportamentos? Veja que não estou falando da sua intenção, eu estou falando do seu comportamento, ok? Queria só trazer um parênteses aqui sobre o que é honra. Respeito é sobre mim, honra é sobre o outro. Porque eu reconheço a unção que há na vida dos nossos pastores, eu honro a vida deles. Porque eu reconheço que vocês são filhos amados do Pai, eu honro vocês com meus comportamentos. Então, porque eu entendo que o Senhor me gerou da eternidade, que Ele escolheu o meu Pai, que Ele não perdeu o controle, eu honro o meu Pai. Então, honra é sobre o outro, sobre a maneira como eu vejo o outro. Mas se eu vejo o outro com orgulho, se eu vejo o outro como alguém superior, se eu vejo o outro com raiz de rejeição e abandono, se eu vejo o outro com gatilhos de ofensa, então eu sou incapaz de viver a plenitude, ok? Você se sente incomodado ao receber ordens, direções, orientações e conselhos de outras pessoas? Aquele sabe tudo, isso eu já sei. Você tem tendência a ser crítico com os outros? De 0 a 10. Falta poucos minutos. Ai, meu coração. Você é obstinado, teimoso, tem dificuldade de admitir quando está errado e acha que sempre está certo em suas opiniões e atitudes. Você é insubmisso, não gosta de estar debaixo da autoridade da outra pessoa e não vê a submissão como algo bom e necessário na sua vida e nem como provisão de Deus. 0 a 10. Você é egoísta, pensando somente em você diante de uma situação e gosta de poupar, intolerante às dificuldades dos outros. Que fichas caem? Que decisão a gente toma hoje? Quem aqui é orgulhoso? Com coragem e verdade, levanta a mão. E quem hoje, com coragem, verdade e humildade, decide mostrar essas vulnerabilidades para o Senhor? E lembra que a gente não vai levar ninguém ao lugar onde a gente não foi. Eu me converti aos 15 anos, fui para a igreja sozinha, porque meus pais não eram cristãos. Minha mãe era portadora de esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa. E aí eu cresci como ratinha de igreja, tá? Mas cuidava de ministério de louvor, cuidava de culto de missões na época. E eu sempre fui apaixonada, porque eu conheci um amor maior do que todo o amor do mundo, que era Jesus, e me apaixonei. E no primeiro amor a gente quer fazer tudo, né? Então eu cantava, eu louvava, eu dançava. Mas quando o nosso segundo filho nasceu, o Arthur, veio uma vulnerabilidade, porque o Arthur nasceu e ele chorava dia e noite. E aí eu comecei a ir na igreja e ter que ficar lá fora, porque o Arthur estava chorando. Eu comecei a ir aos cultos e ter que ficar na escolinha, porque o Arthur estava chorando. Então, sempre que eu ia num restaurante, Arthur estava correndo, havia uma hiperatividade. E há 1 ano, quando veio o diagnóstico de autismo, como o Senhor trouxe clareza para todos aqueles comportamentos. Mas quando veio o diagnóstico de autismo, também veio um sentimento de impotência, de incapacidade, culpa, e talvez uma pergunta: meu Deus, onde eu errei? Porque Arthur tinha comportamentos de, parece que esse menino não tem limite, e onde que estão os pais dele? Recentemente, nós levamos ele em um médico, e o médico disse: mãe, porque o Arthur, com 6 meses, levamos ele correndo para o hospital e faltou oxigênio no cérebro. E essa oxigenação fez com que Arthur tivesse ficado internado por 14 dias. E a gente brinca que ele era o leãozinho do hospital. Eu brinco com o Patrick e falei: bem, há 9 anos nasceu um furacão que balançou a minha vida. E eu tive que renunciar a tudo que eu amava. Eu amava cantar louvores, eu amava... Por quê que eu estou contando a minha vulnerabilidade?
Porque não importa o desafio, a dor que você está vivendo, a guerra que você está vivendo. Talvez é uma guerra emocional, talvez é uma batalha na sua mente, talvez você não se sente capaz. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, e plenitude não é ser isento da dor e da dificuldade. Plenitude é dançar a dança da confiança e da entrega. E aí, quando veio o diagnóstico, eu falei assim, parece que eu fiquei até aliviada. Não pelo diagnóstico, mas por entender que, meu Deus. Enfim, e recentemente levamos ele em um médico, eu vou voltar aqui porque eu perdi o raciocínio, e o médico disse, mãe, ele ficou com uma lesão, uma sequela, e isso trouxe uma inflamação cerebral, e o teu filho não tem esses comportamentos por culpa dele ou de vocês. Porque às vezes eu chegava aqui no culto, gente, e muitas vezes, isso de 1 ano, 2 anos para cá, e eu tinha que ir embora, porque o barulho incomodava. Então, depois do diagnóstico, eu entendi que a sensibilidade auditiva, se você é mãe atípica aqui, você sabe, a sensibilidade cognitiva, muitas pessoas, o que nós ouvimos comum, ele ouve 50 vezes mais. E que a hiperatividade do Arthur fazia com que eu acordasse às 5 da manhã, e às 11 da noite eu estava num parquinho correndo atrás do Arthur e chorando, dizendo, meu Deus, eu estou exausta. E às vezes o Patrick estava aqui ministrando e servindo, e eu estava na minha casa desesperada, falando, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei como eu posso ajudar o meu filho, porque ele tinha hiperatividade. Ele não dormia, ele estava o tempo todo correndo, e foi uma escolha renunciar, foi por isso que no coach eu me encontrei, né? Não é sobre coach, porque coach é treinador, mas é porque eu conseguia servir pessoas através do meu trabalho. Mas mesmo assim, servindo pessoas através do meu trabalho, por um tempo eu me perdi, porque eu estava viciada em cuidar de todo mundo, e Deus falou, a primeira pessoa que você vai lançar como flecha é o teu filho. E enquanto você for vítima e o seu filho culpado da tua história, você está dizendo que você não liberou pessoas da sua infância. Por quê? Porque eu cresci com um irmão dependente químico, e o Léo tinha esquizofrenia e muitas disfunções mentais, e eu olhava para o meu filho e eu dizia, meu Deus, não é possível que eu vou repetir isso de novo. E eu vivia com esse medo, e Deus falou, me entrega, porque ele não é seu, ele é meu, eu trouxe ele da eternidade, eu vou lançar ele como flecha. E quando esse último médico disse da inflamação, ele disse, tire todo o glúten do seu filho. E eu vou te dizer algo, você vai olhar para trás, você vai perceber que tudo isso que você viveu não aconteceu na sua vida. E eu, yes! Uhul! Porque ele é real. Mas entende que eu fui quebrada? Gente, eu passava de noite pesquisando o que é autismo, como que eu ajudo, qual que era a cura. Gente, ele não é um diagnóstico, ele é o Arthur, ele só é diferente. E está tudo bem. E eu continuo sendo a mãe dele. E ele continua não sendo meu. Ele é do Senhor. E já encerrou, né? Perdão. Já vamos encerrar. Está fazendo sentido? Amém? E para nós encerrarmos, vulnerabilidade, que é o que eu já trouxe aqui. Por isso eu contei a nossa história, os nossos desafios. Quantas vezes Arthur queria obrigar o meu outro filho mais velho, o Vitor, que são Arthur 8 anos, Vitor 13, a brincar de esconde-esconde, ou a descer no escorregador. E lembra que eu trouxe que a gente não leva ninguém ao lugar onde não foi? Eu obrigava o meu filho a brincar com o mais novo, porque eu estava cansada. Eu não queria ficar o tempo todo no playground. Porque eu fui para o apartamento, porque lá tinha área de lazer, e era muito bom. E todo mundo estava na minha casa, e eu estava onde, gente? Então, para quem que eu transferi a responsabilidade de paternidade do meu filho? Para o irmão. Talvez isso aconteceu com você. E você teve que ser mãe do seu irmão. E aí você odiou ser mãe. E passou uma vida fazendo e cansada e jogando na cara do seu filho que você estava trabalhando para cuidar dele. E Deus falou, pelo amor de Deus, deixa eu curar você. E aí, por um tempo, meu filho se afastou de mim. E um dia eu lavei os pés dele. Eu falei, Vitor, perdoe a mamãe pelas vezes que eu fui grosseira. Perdoe a mamãe pelas vezes que eu te obriguei a brincar com seu irmão. Naquele dia, o Senhor restaurou a identidade do meu filho. Amém? Identidade. Arrancar as máscaras de orgulho. Propósito. E mostrar as vulnerabilidades para o Senhor. Quantos querem isso aqui nessa noite? Amém? Vamos nos levantar.
É possível para encerrarmos, cantarmos aquela canção, Sinto Fluir, amém? Glória a Deus. Ei, sai desse lugar de automático. Sai desse lugar de colocar a responsabilidade da sua vida, do seu negócio, da sua família na mão de outra pessoa. Para de sentar embaixo da mesa e comer migalha enquanto Deus quer que você sente na mesa com Ele e ouça o que Ele tem para dizer para mim e para você. Para de querer se culpar, porque a culpa não é sua identidade. E faça um caminho de volta. E está tudo bem voltar. Porque Ele deixou as 99 ovelhas para buscar a que estava perdida, né? Ele faz isso. Sabe, se você lembrar de alguém que não está aqui hoje, que talvez até falou mal da igreja, ore por essa pessoa, pelo amor de Deus. Ela estava alimentando um vício emocional nela, um gatilho de ofensa, de justificativa. Mas não é sobre ela, é sobre o reino de Deus através de nós. Você é a resposta para esse tempo. Amém?